Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. É novo por aqui? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Amanda Taide, mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedro de 4 anos. Pedro Ataide Rivera Piteu Maranhão. Do Lucas de 2 anos. Lucas lindo, já é. E tutora do Vira-Lata Farofa. Sou professora doutora da Universidade de Brasília, UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance. E esse é um podcast idealizado e planejado para as turmas da graduação em Direito Empresarial na UNB, nas disciplinas de Direito Comercial 1. A cada aula, um novo episódio sincroniza com o tema daquele dia. Mas o podcast não se restringe mais aos meus alunos, pois todos os ouvintes, em quaisquer lugares do Brasil e do mundo, e em qualquer posição profissional que ocupem, poderão ter, com o nosso podcast, uma biblioteca virtual, em áudio gratuita, dos principais livros, capítulos ou trechos de livros, artigos acadêmicos essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil. Eu estou muito animada para tomar a próxima xícara de café com leite com vocês. Bora comigo? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um livro escrito por 2 autores que eu já devo dizer que a gente tem uma dificuldade de pronunciar os sobrenomes. São os autores John Micklethwait e Adrian Woodwright, que escrevem o livro intitulado The Company, A Short Story of a Revolutionary Idea. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação, mais uma vez, do Paulo Aragão para comentar esse livro. O Paulo Aragão, ele é sócio do escritório Barbosa Monique Aragão, BMA. Então, recordo, gente, ele já participou da temporada passada, ele é o A do BMA. É superintendente jurídico da CVM, foi sócio-diretor da GP Investimentos e ocupou uma série de posições importantes em conselhos consultivos e câmaras. Atua, sobretudo, em temas de societário, fusões e aquisições e mercado de capitais. Para a gente ver a relevância desse livro e da influência do Paulo Aragão também, já posso adiantar que a gente teve a menção do novo presidente da CVM, o João Pedro Nascimento, dizendo que ele acabou de escrever uma resenha sobre esse livro e que ele aprendeu sobre esse livro justamente com o Paulo Aragão. Então, novamente, Paulo, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast, por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema da história da criação das sociedades. Olha, é um prazer participar desse seu Café com Leite mais uma vez, especialmente acerca do tema em torno do qual eu profissionalmente tenho vivido, acho que nos últimos 40 anos, que é a sociedade anônima. Então, vamos começar entendendo quem são os autores, né? Quem são esses 2 autores de nome difícil, John Micklethwait e Adrian Woodwright, correndo o risco de pronunciar mais uma vez erroneamente. E qual que é a relevância, né, deste livro para o direito societário? Esse livro tem uma história bastante curiosa. Esses 2 autores são editores do Economist. Eles trabalham nos Estados Unidos e são editores sênior do Economist, que é uma revista fundada em 1843 por um jornalista, escritor chamado Walter Bagehot, e que é autor, num comentário lateral aqui, sobre um livro absolutamente fenomenal, que é a Constituição Inglesa, que, como sabem, não existe. Então, ele escreve um livro maravilhoso sobre direito constitucional inglês, cujo capítulo talvez mais fantástico é sobre a monarquia, ou seja, para que serve um rei, ou servia um rei nos idos de 1850. Como é que eu cheguei lá? E como é que eu estou espalhando informação sobre esse livro por aí? Lá pelos anos 2002, 2003, ou por aí, não me lembro mais, eu estava lendo o Economist, que é uma revista absolutamente maravilhosa,
que eu levaria para minha ilha deserta. Hoje está um pouco mais complicado, porque a assinatura é eletrônica, então eu precisaria ir para uma ilha deserta com acesso à internet. E eles faziam um comentário num editorial sobre 3 coisas, os aspectos fundamentais de uma sociedade anônima, de uma sociedade por ações. E são a responsabilidade limitada, a circulação, a possibilidade de circulação das participações e a decisão por maioria. As ideias nos parecem absolutamente óbvias, mas, enfim, resultam de uma evolução histórica extremamente complexa, rica e interessante. Eu vi a referência a esse livro que eles haviam escrito sobre o tema. É um livro pequeno e eu comprei meia dúzia de exemplares pela Amazon. Imediatamente mandei um para o professor Lamy, à época. Ou melhor, para o Dr. Bulhões Pedreira. 3 ou 4 dias depois, me liga o professor Lamy dizendo: você deu um livro para o Bulhões, eu também quero um. Tá? Eu disse: não seja por isso, professor, já está a caminho. Porque o Bulhões havia elogiado imensamente o livro para o Lamy, e é um livro que, enfim, conhecendo bem os dois à época, é um livro que com perdão pelo informalismo, era a cara do professor Lamy. Tudo o que ele apresentava nas palestras girava em torno disso. Esse livro hoje está traduzido. E por que esse livro é importante? Esse livro, eu acho que se inclui numa tradição de pequenos livros em torno de 200 páginas sobre um tema absolutamente fundamental. Uma tradição mais francesa do que inglesa. Os franceses têm uma coleção chamada Que sais-je, o que eu sei, que está com mais de 2.000 volumes, e que com 200 páginas eles abordam, superficialmente é uma palavra injusta, mas eles abordam de uma forma sintética um tema fundamental. Essa coleção também tem uma série de outros temas. E eu acho que, por que esse livro me fascinou e fascina a todos que o leem, inclusive o nosso próximo presidente da CVM? Porque é uma análise da formação daquela máquina, daquele motor essencial do capitalismo, na expressão do Ripert, que é a sociedade anônima. E ele analisa a sociedade anônima a partir, obviamente, do comércio, ou seja, do surgimento do comércio, que a gente pode perfeitamente voltar a alguns milhares de anos, em fases diversas da evolução da civilização. Mas se a gente olhar com cuidado, entre o surgimento do arado e as grandes bolsas de derivativos mundiais, nós temos apenas 2.000 anos num processo absolutamente linear. A partir do momento em que o arado gera um excedente de produção, lá o fazendeiro vai vender aquilo para alguém. Esse processo todo se desenvolve no curso do tempo, e a sociedade anônima tem um papel particularmente relevante, central mesmo, em todo esse processo histórico. Por quê? Porque a partir do momento em que o comércio se desenvolve, que o comércio assume uma expressão econômica muito grande, surgem alguns problemas fundamentais que não necessariamente poderiam ser solucionados com a estrutura do direito romano. Em primeiro lugar, obviamente, a necessidade de capitais, ou seja, em um determinado momento, a companhia, a família, empresa familiar, e só para lembrar, companhia nada mais é do que uma palavra que vem do latim cumpanis, ou seja, partilhar o pão, dividir o pão. No início, uma
companhia familiar, uma empresa familiar, poderia ter capital suficiente para isso. A partir do momento em que ele se torna, ou a demanda de capital se torna maior, é necessário, então, chamar outros capitalistas, ainda em botão. Então, esse processo de agregação de capitais decorrente das necessidades comerciais, especialmente na Idade Média, toma um papel extremamente importante e acaba se desenvolvendo, diz o livro, em duas vertentes muito claras, no norte da Europa e no sul da Europa. No norte da Europa, as guildas, as corporações de ofício, que vão reunir capitais necessários para a atividade comercial, especialmente para o comércio marítimo. No sul da Europa, a gente vê isso em torno das grandes famílias, principalmente da Itália, como os Médici em Florença, os Sforza em Milão, e outras grandes famílias das antigas repúblicas do que hoje é a Itália, os grandes impérios mercantis. E faz sentido a necessidade de dar uma adaptada, digamos assim, que foi feita na estrutura do direito romano. Por quê? Evidentemente, eu lá, um nobre veneziano, não queria colocar em risco o meu patrimônio numa aventura. Veja, a palavra aventura e a palavra venture, joint venture, são exatamente a mesma coisa. Um joint venture nada mais é do que uma aventura conjunta. Não queria colocar em risco o meu patrimônio com uma atividade, ou melhor, armando uma viagem marítima lá para comprar especiarias no Oriente Médio, antes dos portugueses encontrarem um caminho mais longo, mas mais eficiente para fazer isso. Então, desenvolve-se o conceito da responsabilidade limitada, ou seja, do patrimônio separado, que era, eu não estou colocando em jogo senão aquilo que eu aloco a esse patrimônio separado. No início, o patrimônio separado bastava, como dizia, o patrimônio da família, mas com a necessidade de armar navios, que enfim, eram obviamente muito dispendiosos, era necessário chamar mais gente. Ao se chamar mais gente, surge, então, alguma coisa que se torna absolutamente óbvia para nós hoje em dia, que é como é que a gente decide para onde vai o navio. A resposta é óbvia hoje em dia, mas há um enorme trabalho do professor alemão Dirk sobre o princípio da maioria, explicando, olha, isso não nasceu em árvore, isso foi desenvolvido dentro desse conceito de, olha, a maioria vai decidir para onde o navio vai. E como o terceiro aspecto desse motor do capitalismo, surge o óbvio, ou seja, a necessidade de fazer com que essas participações pudessem ser transferidas. Então, em torno desses conceitos, que são aqueles mesmo que eu mencionei originalmente, começa a se desenvolver, no curso do tempo, a sociedade anônima. Uma característica, especialmente no tocante à responsabilidade limitada, que aqui, com todos o desenvolvimento entre aspas, que desenvolvimento supõe alguma coisa negativa, mas com toda a caótica evolução ou involução do conceito de desconsideração da pessoa jurídica, a gente conseguiu, de uma certa forma, desconstruir substancialmente o conceito de responsabilidade limitada. Mas esse conceito é muito interessante. Por quê? Obviamente, se a gente colocar a questão de uma forma bem simples, a responsabilidade limitada é o direito que alguém tem de não pagar suas dívidas, ou de pagar suas dívidas até o valor originalmente estabelecido. E quem pode dar esse direito a alguém, principalmente numa época de monarquia absoluta? O Estado. Daí porque a responsabilidade limitada e a criação de uma sociedade anônima
de responsabilidade limitada é algo que é um privilégio concedido pelo Estado. Só o Estado pode dizer: o senhor não precisa pagar mais as suas dívidas, além daquilo que se estabeleceu como a sua responsabilidade. Parece alguma coisa meio óbvia, mas é interessante notar que este conceito da possibilidade de se estabelecer uma sociedade anônima, independentemente de autorização estatal, de autorização real, é algo bem recente. É algo que surgiu na Inglaterra em 1844, na Alemanha em 1870, na França 3 anos antes, e no Brasil só vai surgir nos anos 80 do século XIX, ou seja, em que existe essa possibilidade de não mais necessitar de uma autorização estatal, de uma autorização real, para não pagar as dívidas. E há uma curiosidade histórica em pelo menos um país, que é o fato de que esta característica de que as empresas dependiam de um privilégio real, isso está presente no nome das companhias, que é o caso da Holanda. A Holanda, a KLM, a companhia aérea, esse K, e o meu holandês anda bem enferrujado, é qualquer coisa como Koninklijke, ou seja, real. É a companhia aérea real. A nossa Shell, do posto de gasolina da esquina, é a Royal Dutch Shell, que em holandês deve ser Koninklijke qualquer coisa. Parecida. Então, essa ideia se mantém a tradição. Diz: olha, isso aqui depende do rei. Não depende mais do rei, mas ficou lá o nome, esse privilégio concedido pelo Estado. E aí acontece uma coisa muito interessante na evolução desse processo. Acontecem várias, mas uma delas é que, ao mesmo tempo que o Estado estabelece ou cria esse privilégio, e veja, o imposto de renda ainda não tinha sido inventado, e as rendas do Estado dependiam basicamente de, enfim, tarifas e taxas sobre a propriedade. E aí o Estado, de um lado, percebe que aquilo era uma fonte de renda, e do outro lado, para certas atividades eram tão grandiosas, digamos assim, que elas não podiam ser feitas sem o Estado. E aí surgem as companhias das Índias, da Holanda, a Companhia das Índias inglesa, onde o Estado começa a tomar parte nessa atividade mercantil. Ou seja, está bom, vocês não têm capital suficiente para isso, eu vou participar, mas eu quero o meu pedaço. Então, a gente tem, curiosamente, lá pelo século XVII, já a participação do Estado nessa atividade, na Companhia das Índias Ocidentais. E vejam, as coisas não acontecem por acaso dentro do direito mercantil. Elas acontecem no momento que tem que acontecer. O que havia, literalmente, diz o livro, do outro lado da rua da sede da Companhia das Índias Ocidentais? A Bolsa. Um mercado onde estas participações eram negociadas. Então, a ideia da negociação das participações é connatural à possibilidade de que elas circulem. E é interessante que a gente vai vendo nesse processo uma série de coisas que vão surgindo, inclusive os grandes escândalos, as grandes fraudes, como, a crise dos bulbos de tulipa na Holanda, que eram vendidas por o que hoje representaria centenas de milhares de dólares, a falência causada por um banqueiro chamado John Law, que conseguiu o privilégio de emitir dinheiro, e aí, na primeira grande quebra que destruiu a economia francesa, vai se evoluindo no sentido de algum tipo de controle. Então, esse processo todo da participação dos Estados
e das grandes crises nos leva, por sinal, dentro da questão de indicação bibliográfica, a dois livros, um dos quais talvez eu já tenha mencionado. Um deles é um livro absolutamente fundamental, que é o livro escrito pelo Visconde de Mauá, pelo Barão de Mauá, com ou sem a contribuição de algum ghostwriter, mas é o livro que ele escreve depois que ele vai à falência. Chama-se Explicação aos Credores. É um livro absolutamente fundamental para se entender o comércio, a atividade econômica no Brasil. E o outro também, que no fundo é um romance, mas que os personagens na época eram absolutamente óbvios, hoje já não são, mas é um livro chamado Encilhamento, do Visconde de Toné, em que ele descreve exatamente o que foi a crise da especulação econômica brasileira no final ou na virada do século XIX para o século XX. Mas esse processo é extremamente interessante, ou seja, da convivência, digamos assim, entre o Estado como poder concedente de tudo e as empresas. O Estado, ao mesmo tempo, pegando o nosso exemplo português, o Estado concedia a um povo uma carta foral, ou seja, o Estatuto de Cidade. Então, e concedia também a possibilidade de se ter uma chartered company, ou seja, uma companhia com uma carta, uma companhia com um estatuto e que recebia um verdadeiro monopólio, claro, com a obrigação de algum tipo de contribuição para o Estado. Então, esse tipo de venture, digamos assim, é exatamente o que está por trás das grandes navegações de Colombo, Magalhães, Vasco da Gama, ou seja, uma atividade comercial. Vasco da Gama não foi às Índias, ou à Índia, porque podia ser um lugar interessante. Vasco da Gama foi à Índia em a cata de especiarias, aproveitando a descoberta do caminho das Índias pelo sul da África como forma de concorrer com a República Veneziana e como forma de conseguir a riqueza para o reino de Portugal. Nós também não fomos descobertos por acaso, porque se plantando tudo dá. A gente foi descoberto porque poderia ser, acabou sendo, uma fonte grande de riqueza. Essa necessidade de capitais, dizia eu, então, da sociedade anônima, vai inspirando todo o seu desenvolvimento, principalmente na Europa e depois, mais adiante, nos Estados Unidos. E que é interessante, diz o livro, esse processo que vai fazer com que, de uma certa maneira, o eixo do capitalismo mundial mude da Europa ou da Inglaterra para os Estados Unidos. Por quê? Em função de uma preocupação muito grande com a ciência da administração, ou seja, a possibilidade, a necessidade de que as empresas sejam sempre administradas de uma forma racional. E aí a gente tem os grandes gurus da administração, Peter Drucker, etc., alguns dos quais, inclusive, depois da guerra, foram ensinar administração no Japão. Então, um pouco antes do Japão ser, enfim, a maravilha do universo, eles foram ensinar a administração no Japão. Esse processo, então, de evolução, em função dessa necessidade de reunião de capitais, a gente tem três coisas, ou seja, que vão acontecer. A busca de capitais, que gera, evidentemente, a busca de produtos, de matérias-primas ou produtos industriais mais adiante, e a busca de mercado. A busca de mercado nos leva, em última instância, às multinacionais de hoje em dia. Um processo histórico razoavelmente, enfim, acidentado, digamos assim, mas onde a gente vê o centro do capitalismo mudando
perdão, de um lado para o outro do oceano. É um processo extremamente interessante, é um processo que começa, dizia, na Europa da Idade Média, no final da Idade Média, no início da Idade Moderna. É um processo que, ao mesmo tempo, gera também um subproduto não econômico, que é, claramente, o Renascimento. O Renascimento não saiu barato. Era necessário uma fortuna do tamanho dos Médici para permitir a construção daquele tesouro artístico e arquitetônico que é Florença. Então, esse produto e uma série de coisas que acabam se desenvolvendo. Por exemplo, algo que é um primo irmão da sociedade anônima e também, dentro da linha, como eu costumo brincar, ninguém saiu de manhã e disse à mulher: hoje eu vou inventar a sociedade anônima e volto um pouco mais tarde. Sociedade anônima é o produto da atividade, da criatividade do comerciante, do mercador, do empresário, e que o advogado vai tentando organizar, fazendo o possível para não estragar. E dentro do comércio marítimo é muito interessante, porque a sociedade anônima tem um primo-irmão que acaba sendo, ou uma prima-irmã, que acaba sendo pouco lembrado, mas que é extremamente importante, principalmente no âmbito do comércio. Ou seja, vamos imaginar que eu quisesse, enfim, vir para tempos mais modernos, exportar alguma coisa para a Argentina. Eu exporto para a Argentina e aí eu passo a ter um crédito contra o importador argentino. A professora Amanda, ao seu turno, quer importar alguma coisa da Argentina e precisa de visas da moeda argentina. Eu tenho um crédito. O que ela faz? Ela me compra esse crédito e nada mais é isso do que a letra de câmbio. Ou seja, eu endosso o meu crédito contra o empresário argentino e a professora Amanda usa isso para pagar o débito que ela tem. O câmbio, por quê? Porque na Itália, cada país tinha lá a sua moeda, ou cada reino tinha lá a sua moeda. Então, isso servia ao mesmo tempo para transferir o crédito e para permitir a circulação da moeda. Isso é novidade? Não. Um livro maravilhoso de história do direito comercial, talvez o mais maravilhoso de todos, reconhecido por todo mundo, que é um livro italiano, Goldsmith, que é a história do direito comercial, e que é interessante o seguinte, para quem quiser treinar o seu italiano, fundamental em direito comercial, a Biblioteca do Supremo Tribunal tem, e isso é pouco conhecido, um segmento de obras digitalizadas no domínio público que podem ser baixadas e copiadas. Então, há um conjunto imenso de obras maravilhosas, entre as quais essa história do direito comercial. E por que eu me lembro disso? Porque ele transcreve na língua do comércio da época, que é o latim, letras de câmbio sacadas no século XII. Então, esse processo todo do comércio, o comércio que faz, e que os autores vão analisando, que faz as sociedades se desenvolverem, as cidades se desenvolverem, e gera toda uma atividade dentro das cidades europeias, no sentido de criar feiras, trazer o comércio, trazer as pessoas para comerciar, que é extremamente interessante. E qual é uma boa maneira, dentro da cultura medieval, estamos falando da virada dos anos 1000, entre o século X e o século XII, qual é uma boa maneira de fazer todo mundo ir para lá? Fazer uma feira. E, ao mesmo tempo, o que faz uma feira atrair pessoas? Uma boa catedral. Então, nós temos as catedrais góticas sendo criadas, dizendo, isso vai trazer peregrino, isso vai trazer gente, isso vai trazer mercado, isso vai trazer
a nossa riqueza. Isso era a atração turística do século XI, não tinha grande coisa para ver, a não ser as catedrais maravilhosas que foram construídas na época também com o dinheiro do mercado. Enfim, sem me estender mais, é muito interessante esse processo de como o mercado cria e desenvolve as cidades. Por exemplo, até algum momento, no final da Idade Média, todo o comércio pelo norte da Europa saía por uma cidade da Bélgica, do que hoje é a Bélgica, que é Bruges. Essa cidade era conhecida como a Veneza do Norte. Só que os canais que levavam o acesso a Bruges foram assoreando. O que eles tentaram fazer? O óbvio, ou seja, construir um dique. Um dique numa cidade que leva esse nome do dique, que é Dam, em uma montanha de línguas, ou seja, um dique. O Dam não funcionou, Bruges morreu, para sorte nossa como turista, porque a gente tem até hoje uma cidade medieval perfeitamente preservada. A última vez que eu fiquei lá, o meu hotel tinha sido construído em 1450. Já tinha água quente, mas o prédio datava do século XV, ou seja, um pouco antes de o Brasil ser descoberto. Isso também como parte da atividade comercial. Enfim, a sociedade anônima nada mais é do que esse elemento mais ostensivo do que, num livro conhecido e muito interessante, do que a história da riqueza do homem. E eu acho que esses dois autores conseguiram, de uma forma um pouco mais sintética e bem mais organizada do que eu, desenvolver ou analisar esse processo de evolução da sociedade anônima. Para concluir, há um aspecto muito interessante que, na verdade, vem depois do livro. O livro é de 2003, onde o que eu vou mencionar ainda não era algo tão radical. Mas o processo mais interessante é que a gente viu, no curso do século XX, exatamente em função dessa necessidade cada vez maior de capitais, que acabou levando à criação das corporações, ou seja, a família Ford não tinha como manter o controle da sociedade com a maioria do capital, a gente viu um processo de despersonalização da empresa, ou seja, uma sociedade onde o capital passou a ser mais importante que o capitalista. Só que a gente viu agora, ou está vendo agora, uma interessantíssima reversão desse processo, em que a gente volta a ver as sociedades anônimas decapitalistas, ou seja, uma sociedade onde pessoas como Steve Jobs, enfim, Bill Gates, o Bezos da Amazon, Zuckerberg do Facebook e, claro, o mais famoso de todos ultimamente, o próprio Elon Musk, são sociedades anônimas gigantescas, mas onde a figura do capital é fundamental, mas a figura do capitalista é mais importante ainda, com uma característica que acabou revolucionando um dos dogmas da sociedade anônima. Durante muito tempo, o grande dogma da sociedade anônima era one share, one vote. Todo mundo tem um voto. Falar em ações preferenciais, mesmo no Brasil, era considerado assim uma evidência ou demonstração de atraso. Ação sem direito a voto era um negócio que era culpa de todos os males. O Brasil não se desenvolvia por força da saúva e da ação sem direito a voto. O que nós temos hoje no mundo inteiro? A ação com voto plural, ou seja, o reconhecimento de que se amanhã o Steve Jobs, se ainda tivesse vivo, dissesse, será que eu posso ter 10 vezes mais votos que você, desde que eu invente um iPhone a cada 10 anos? Eu diria, claro que pode, sem problema nenhum.
até 15, se você achar que é melhor. Então, esse processo que troca os Rockefellers, os Ford, os Carnegie, os Morgan, da virada do século XX para as grandes corporations, dá uma pirueta completa e volta ao capitalismo de capitalistas. Então, com institutos, enfim, como voto múltiplo, e dentro da linha. E é curioso, porque o capital, enfim, aquela velha história de que o dinheiro não leva desaforo para casa. A Bolsa de Hong Kong era absolutamente rigorosa quanto ao conceito de que one share, one vote era algo absolutamente dogmático. A companhia que iria fazer o maior IPO do mundo, que era a Alibaba, disse, não, mas eu quero fazer ações com voto plural. E a Bolsa de Hong Kong disse, sabe, não pode. Eu disse, então, não brinco aqui. Eu vou fazer o meu IPO. Perdão. Vou fazer o meu IPO em outro lugar. E efetivamente fez. O que fez a Bolsa de Hong Kong, ainda que tardiamente? Bem, pensando melhor, eu acho que podemos mudar o nosso sistema, tá? Em função dos bons argumentos que você me trouxe. E agora a Bolsa de Hong Kong já admite ações com voto plural, tanto quanto a nossa B3 aqui no Brasil, que também criadora do, enfim, do fantástico novo mercado, passou a admitir também ações com voto plural. Enfim, dessa vez eu concluo mesmo. O processo descrito da evolução da atividade econômica, dessa busca de capitais, busca de mercado, busca de novos produtos e novos processos, tudo isso é muito bem descrito por esses dois autores desse livro absolutamente fascinante. São livros pequenos, mas fundamentais. A gente havia mencionado da outra vez um outro, que esse não tem tradução, que é o livro do Max Weber sobre a Bolsa, que também é extremamente interessante. É um livro pequeno e que escreve a evolução e o funcionamento das bolsas. Tem umas ideias um tanto ou quanto críticas demais da Bolsa, que um século veio demonstrar que estavam erradas, uma série de outras ideias econômicas do início do século XX, que não deram certo, mas o livro também é absolutamente maravilhoso. Mas, enfim, é um prazer participar desse café com leite aqui e espero que tenha conseguido fazer um bom resumo do livro. Excelente resumo do livro. Eu acho que foi interessante cotejar, né, essa evolução, e eu achei super bacana esse insight final, né, de que a gente teve um processo de aqui, utilizando um pouco da terminologia, agora a gente está num capitalismo de capitalistas, né, então com um processo de personificação ali de algumas sociedades, superando talvez aquela ideia inicial do capitalismo de capital mesmo, né, de que o capital seria o mais importante. Isso traz uma série de repercussões, né, pensando aqui alto, a parte de dissolução parcial de sociedades anônimas, quando a gente tem, né, o caráter personalista também, a gente vê essa questão, a questão do voto plural, que foi forte também, foi uma das razões de algumas empresas brasileiras realizarem IPOs na Bolsa de Nova York, né? Então a gente percebeu isso acontecendo não só em Hong Kong, mas aqui. Verdade. E aí minha pergunta final era, você então concorda que a criação das sociedades anônimas é de fato uma ideia revolucionária? E quais que são aí possíveis repercussões ou desafios que a gente pode ter com base nessa evolução histórica, né? E esse duplo twist carpado que a sociedade anônima tem vivenciado? Olha, eu acho que a ideia revolucionária é alguma coisa que surge, é alguma coisa que começa. Se há uma ou duas sociedades anônimas,
ou sociedades que estão se aproximando de 1000 anos. Quer dizer, alguma coisa que leva 1000 anos para desenvolver, a revolução talvez não seja o melhor conceito. Eu acho que é algo numa evolução constante, numa evolução permanente e numa evolução absolutamente fantástica. É algo que deu certo, em última instância. E deu certo dentro dessa perspectiva do papel fundamental do comerciante, do empresário, como gerador e, enfim, negociador de riquezas. Interessantíssimo. Então, a gente já teve aqui algumas boas recomendações, mais recomendações de livro. Na última temporada, a gente teve uma série de recomendações durante a gravação. Depois, a gente fez ainda alguns posts no Instagram também, com outros livros também. Então, fica aqui a nossa recomendação para recuperarem lá esse post com as outras recomendações do Paulo Aragão. E aí, uma pergunta dessa terceira temporada, se você puder compartilhar com a gente, Paulo, alguma coisa que foi um tropeço na sua trajetória profissional, algum percalço que eventualmente tenha sido vivido, que não saiu como inicialmente desejado, mas que foi relevante, que foi importante para a sua trajetória, que você possa compartilhar com os alunos da graduação, com os nossos ouvintes, para que a gente perceba, né, tenha a tranquilidade de que os caminhos não são só com altos, né? Existem altos e baixos em toda a trajetória. Veja, eu acho que há duas coisas aqui, sem dizer altos, sem usar o conceito de altos e baixos. Em primeiro lugar, o que não funcionou como previsto? Não é razoável dizer que não deu certo. Em primeiro lugar, a minha carreira. Eu comecei escrevendo sobre processo civil, dando aula sobre processo civil. Até hoje me perguntam se eu sou parente do professor Paulo César Aragão, que escreveu o livro sobre processo civil. Daí, enfim, eu fui para a CVM, porque eles achavam que precisavam alguém da área de contencioso, não tinha contencioso, sobrou direito societário. Então, eu acabei me especializando em direito societário. O que eu acho que é a mensagem? Quer dizer, aproveitar as oportunidades da vida, aproveitar que ela nos abre, sempre em função de muito trabalho, muito esforço, e ter a certeza para quem está começando e tentar fixar uma linha de atuação profissional até a aposentadoria, ou seja, sair da faculdade imaginando que vai terminar como ministro do Supremo Tribunal Federal e se aposentar como tal, leva a uma grande chance muito grande de ficar frustrado porque só há 11 deles, etc. Eu acho que o mais importante é exatamente isso, aproveitar a oportunidade que a vida nos dá, e do ponto de vista mais específico, quer dizer, é claro, para quem atua em fusões e aquisições, algumas não funcionam. Negócios que não funcionam e na última hora, por alguma razão, deixam de ser concluídos ou não são aprovados, eventualmente por força do CAD ou de algum outro problema, ou dá um problema depois. Eu acho que o mais importante nesse tipo de situação é um pouco de reflexão, quer dizer, por que não deu certo? Será que eu fiz o meu melhor possível? O que eu aprendi nesse caso para os próximos negócios, para as próximas ocasiões? Que erros eu não vou cometer mais, ou que cuidados adicionais eu vou ter? E, claro, não dá para dizer, isso aqui é a solução de todos os erros, mas eu acho que esse reconhecimento de que a gente tem que aprender quando as coisas não dão certo, em alguns casos isso infelizmente acontece. Infelizmente nem sempre é tão infelizmente assim. Um grande cliente que eu tenho, eu estava do outro lado da mesa, criei tal confusão judicial que ele não conseguiu fazer o negócio. Ele me agradece até hoje, porque ele disse que teria sido um resultado catastrófico se eu tivesse feito aquele negócio.
necessariamente o que a gente idealiza é o que vai ser o melhor para a gente só vai descobrir depois, né? Então, muito obrigada por compartilhar com a gente esse livro, outras sugestões, um pouco da sua trajetória. Com isso, então, a gente conclui a nossa conversa. Te agradeço muito pela presença mais uma vez no podcast e espero que a gente tenha aqui a sua presença nas outras temporadas também, para ir aos pouquinhos passando em cada um desses livros que são aí pilares do direito empresarial, para a gente poder ir propagando aos poucos. Obrigada. É um prazer. Vou parar a gravação.